Bom, gurizada do apoio, começamos agora a nossa aula 6. Queria advertir aqui, devido à mensagem de alguns, que evidentemente que estamos atrasados. Considerem essa aula 6 com atraso do Joaquim Manoel de Macedo, que nós veremos hoje ainda. Eu acabei dividindo o vídeo por conta do peso. Então, no primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós veremos um pouco da história do romance romântico, começando por essa ideia aqui desse slide, né? Romance romântico não é uma redundância. O romance romântico, antes de qualquer coisa, é uma narrativa longa do período do romantismo. Evidentemente que a grande parte das histórias eram histórias de amor, mas isso não impede que os romances no futuro sejam romances históricos, romances realistas, naturalistas. Então é o romance do romantismo. E foi o grande gênero do romantismo, o gênero que consagrou escritores como José de Alencar. É o gênero que melhor representa a sociedade. E é o que eu coloco aí nessa imagem do Almeida Júnior, chamada Leitura. Eu escrevo ali para vocês, ó, romance a narrativa longa que, traçando um painel da sociedade, melhor retrata os valores burgueses, a busca da independência do ser humano através do amor e da ascensão social. Algo que já foi dito em aula é que, pós-Revolução Francesa, nasce uma sociedade calcada na liberdade, que é o modelo burguês do romantismo. Isso fez com que o homem buscasse o sucesso profissional, buscasse ser, vamos dizer assim, um homem bem-sucedido. Nós teremos heróis nos romances românticos que são geralmente ou estudantes de medicina ou estudantes de direito, representantes dessa burguesia brasileira. Quer dizer, para o homem foi moldado um mundo. E para a mulher a ideia de que não mais seria obrigada a casar com amor pré-definido pela família, por uma questão às vezes de negócio. A mulher previa nessa nova sociedade, ou sonhava, com a felicidade pelo amor. É evidente que o romance vai sempre colocar essas questões. O homem lutando por um amor, mas sendo vitimado na sua questão de luta profissional. E a mulher que por vezes sonha em encontrar o amor, mas é obrigada a casar com quem não quer. É muito comum no romance romântico os casamentos por interesse e casamentos contrariados. Serão dois valores que nós veremos aqui nessa longa trajetória do romance romântico brasileiro. Nós temos então, para começar, um pouco do Joaquim Manoel de Macedo, esse que é, de certa maneira, o primeiro romancista romântico brasileiro. Antes dele houve Teixeira e Souza com O Filho do Pescador, mas é um livro que não teve repercussão social, ou seja, não atingiu aquilo que nós chamamos de círculo literário, né? Ele não acabou se constituindo, entrando num sistema de literatura. Joaquim Manoel de Macedo, o Dr. Macedinho, como era conhecido, fez um primeiro romance de 44 em folhetim, que foi tremendo sucesso, e a gente vai ver inclusive alusões à Moreninha, ou referências claras à Moreninha em toda a literatura subsequente. Tem Machado de Assis, aparece no conto Missa do Galo, aparece a personagem perguntando para o herói se ele já leu a Moreninha. Então esse é o nosso primeiro grande romancista. A partir desse cara aqui, de toda a história do romance romântico brasileiro, vai surgir toda uma cultura por histórias fragmentadas, que acabou mais tarde ficando conhecida nas radionovelas, fotonovelas que vinham em revista, e hoje as telenovelas ou até séries, se quiserem. Essa construção de uma narrativa seriada. O romance do Macedo. As pessoas no Brasil liam romances europeus, e no caso do Macedo ele fez uma adaptação, aquilo que a gente chama cor local. Pega os modelos europeus e adapta aspectos da sociedade brasileira. Vai adaptar, portanto, a caracteres do Rio de Janeiro, aspectos da moda, costumes locais, tornando o leitor mais familiarizado com as narrativas aqui produzidas. Também o romance do Macedo é um romance de entretenimento, o que significa que não é um romance de crítica social, isso aparece muito frequentemente em vestibular. Não é um romance para tecer reparos à sociedade, é um romance para valorizar justamente os valores burgueses, para destacar aquilo que seriam as virtudes burguesas. Então, respeita-se o casamento no romance dele, respeita-se a palavra, o herói e a heroína vão ser personagens de caráter elevado. Quando há o vilão tem todos os caracteres negativos, para ficar bem claro. Ele costuma trabalhar com essa ambivalência, com esse até maniqueísmo muito claro nos personagens. Usou a estrutura do folhetim. O folhetim, que vem de uma tradição francesa, consistia em dividir a narrativa em capítulos
semanais, no caso do Brasil, o jornal tinha uma produção semanal. Então, toda semana, no suplemento literário, um muito conhecido era Pacotilha, vinham textos literários. Lembra que não havia rádio, não havia televisão, as pessoas ficavam ansiosas por esses textos de literatura, que de certa forma ilustravam um pouco da vida burguesa. No caso da estrutura do romance do Macedo, sempre aparece um suspense, ou seja, ele lança a grande questão vai ser sempre um conflito amoroso com um obstáculo. A grande questão do romance romântico do Joaquim Manuel de Macedo é: um homem ama uma mulher, mas entre eles há um obstáculo amoroso. Só que sabemos que chegará um final feliz. Em Macedo havia essa tônica que acabou caracterizando, até poluindo, aquilo que a gente costuma lembrar como romântico. Nem todas as obras românticas são assim. A do Macedo é o protótipo inaugural de um romance em que duas pessoas se amam, sofrem durante o folhetim todo e ao final encontram a redenção. Ao final nós temos esse final feliz. O Antônio Cândido, vocês já estão carecas de ouvir falar, costuma cair muito na prova da URGS, por exemplo, o maior crítico literário brasileiro. Na formação da literatura brasileira, ele destacou algumas marcas do Macedo baseadas na Moreninha. Então aqui eu peguei alguns fragmentos para a gente pensar como é que é a estética do Joaquim Manuel de Macedo. Cito Antônio Cândido. A realidade, mas só nos dados iniciais. Sonho, mas de rédea curta. Incoerência à vontade. Verossimilhança ocasional, linguagem familiar e espraiada, eis a estética de seus romances. Então vamos atentar algumas marcas que o Antônio Cândido coloca. Realidade, mas só nos dados iniciais, nas minúcias, pequenas coisinhas. Não existe uma realidade plena quanto à estrutura da sociedade, nada disso. Ele coloca elementos, descreve ambientes. A gente costuma dizer que é superficial, por isso que ele coloca só nos dados iniciais. Sonho, mas de rédea curta. Mas o sonho é previsível também. Aquilo que as ambições dos personagens, o leitor de certa forma já as domina. Até porque o narrador, nesse tipo de literatura, entrega tudo. Incoerência à vontade, as coisas mais estapafúrdias, como obstáculo pode acontecer, mas sempre haverá uma solução no final. Verossimilhança ocasional, ou seja, a verossimilhança ela obedece às questões amorosas, obedece ao final feliz. Linguagem familiar, já foi dito que o Macedo é um tagarela. Ele costuma botar muito diálogo. Como é feito hoje em telenovela, para que a gente passe a conhecer um tanto dos personagens, mas também o leitor da época se familiarizasse quanto à linguagem. Então por isso se fala espraiada, familiar, a tagarelice é uma marca dele. Na letra B, eu anotei aqui do Antônio Cândido sobre o enredo. É um enredo de ordem sentimental. Eu já disse, um homem ama uma mulher, mas entre eles há um obstáculo amoroso. Então o que diz o Cândido? Que o Macedo não inventa, portanto, condições socialmente impossíveis para os personagens. Os seus impossíveis são de ordem física ou psíquica, nunca de ordem social. Isso é importante destacar. Jamais em Joaquim Manuel de Macedo o obstáculo amoroso vai ser dinheiro, por exemplo. Jamais em Joaquim Manuel de Macedo o obstáculo amoroso é social. Ele é sempre de ordem sentimental. Um homem ama uma mulher, mas esse homem prometeu amor para outra no passado. Esse vai ser o núcleo da Moreninha, como nós veremos a seguir. Ou, então, no caso do moço loiro, uma mulher ama um moço loiro que fica na janela de um prédio. Ela não sabe quem ele é. Uma joia é roubada na casa dessa personagem. E agora a família, ela e a mãe, vão ser despejadas. Uma carta misteriosa de um primo vem para dizer que ele sabe quem roubou a joia, irá entregar o culpado, mas só salvará a família se a heroína casar com ele, esse primo misterioso. O problema é que a heroína ama o moço loiro da janela. O final do livro, e é fácil dar um spoiler, bate na porta, o primo vem para entregar a joia, e quem é o primo que bate na porta? Quem é o primo misterioso? Justamente o moço loiro. As histórias deles são nessa linha. Quase sempre o enredo chega a ser, para nós, hoje em dia, assim, abobado. Quase conto de fada, de tão fácil de identificar. Característica C, personagens tipificados. O vilão é vilão, o herói é herói. Cuidem sempre com isso, isso é tipificação social. Os personagens são apresentados por meio de avaliações, como era corrente entre os românticos, o bom, o mal, a leviana, o tolo, e sempre foi na conversa sem responsabilidade, e tais avaliações são provisórias, desfazendo-se geralmente no fim.
ainda como na prosa fiada sem consequências. Em lugar de análises, efetua julgamentos sumários e sem, tá difícil enxergar aqui, matizes, pronto a reformulá-los abruptamente quando as circunstâncias exigirem e mesmo quando não exigirem, dando prova de uma boa índole que passa da vida à literatura. A ideia de que o romance romântico tem que dar o bom exemplo. Então a gente identifica facilmente quem são os personagens do mal, vamos dizer assim, os personagens de mau caráter, e claramente quem são os heróis. Eles ficam separados, é uma identificação muito fácil. E isso é didático até do ponto de vista da moral burguesa. Artificialismo. Para alguns, superficialismo. Essa ideia de que o romance do Macedo, se a gente for tentar comprovar com elementos da realidade, ele não sustenta, ele desmorona. Palavras agora do professor Antônio Cândido. Como se vê, as mudanças espirituais são abruptas e vêm de acordo com os acontecimentos e as necessidades narrativas. Obediente no ponto de partida, às sugestões do meio, traça personagens convencionais, isto é, correspondentes à expectativa corrente do leitor. Traça o segundo modelos cotidianos acessíveis ao julgamento médio e, portanto, delimitados pelos padrões mais corriqueiros. Que é como a telenovela é feita, né? Até o raciocínio do personagem mau é muito claro, assim como o raciocínio do personagem heróico é muito claro. Era o princípio do romance brasileiro. A gente tem que entender também que acontece o amadurecimento do romance também à medida em que o leitor vai amadurecendo. Um sistema literário depende disso, né? De um sistema de leitores e um sistema de escritores. Claro, um sistema produtor de editores também, evidente, mas a produção do escritor, ela se espelha na capacidade do leitor. E esse é um elemento que aparece muito claro. A Moreninha é um livro fácil de ler, previsível. A psicologia esquemática, olha como diz o Antônio Cândido. O vício é a privação da abastança. A maldade é provisória, o bem definitivo. Eis a moral dos seus livros. Nunca escritor reduziu tanto a psicologia à moral e esta ao catecismo. Como eu disse, os valores burgueses não são feridos. A palavra, o casamento. Se um personagem prometeu amor para outro no passado, ele será fiel. Se um personagem jurou proteger a namoradinha do amigo dele, e ele se apaixona pela namoradinha do amigo dele, isso é um problema seríssimo. Ele não vai ficar com a namoradinha do amigo. São esses valores burgueses que, de certa forma, o romance romântico protege e, no caso do Macedo, até exalta. Parece que o Cândido só avacalha o Joaquim Manuel de Macedo, mas aqui na letra F a gente vai ver o elogio final. Lembremos que lhe cabe a glória de ter lançado a ficção brasileira na senda dos estudos de costumes urbanos e o mérito de haver procurado refletir fielmente os da sua cidade. O valor documental permanece grande, por isso mesmo, na obra que deixou. Essa ideia de que o Macedo documenta não só a sociedade de uma época, mas a episteme, o modo como a sociedade pensava. Um livro que é escrito dessa maneira também reproduz um público leitor que, como eu disse, era o espelho desse tipo de literatura. Bom, no próximo vídeo nós veremos a história da Moreninha. Até lá!